Obrigado, pastor. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 16. Você tem liberdade de estar sentado. E eu vou precisar corrigir o pastor. Eu não sou de Camboriú, tá? Eu sou de Blumenau. Eu tenho que corrigir, porque o pessoal de Blumenau vai ficar chateado comigo se eu não corrigir. Então, mas tá ali pertinho. Tudo ali em Santa Catarina. Tá tudo certo. Marcos 16. É uma palavra sobre ressurreição. Hoje não é culto de Páscoa, mas sempre é bom falar sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. O crente ele precisa estar sempre lembrando, volta e meia, da ressurreição de Jesus. A maravilha que o Senhor fez, o milagre da ressurreição, a base, o fundamento da nossa fé. É verdade, glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos, começando pelo primeiro, amém? Amém. Marcos 16, então diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Eles, porém, lhe disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como eu disse. Vamos pular agora para o versículo 11. E estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Amém. Meu irmão, o que a ressurreição, obrigado, meu irmão, a ressurreição de Jesus significa para você? Quando você ouve da ressurreição, o que lhe vem à cabeça, o que lhe vem ao sentimento? Essa passagem, ela cria uma tensão, que mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus, eles lutaram para crer na ressurreição. Você veja, essas pessoas eram aquelas que viveram com Jesus, que viram Jesus andar sobre as águas, que viram Jesus realizar milagres, né? Que tinham uma experiência muito íntima com Jesus, que conheciam do poder dele, que até haviam sido comunicados, né, da ressurreição, que Jesus voltaria ao terceiro dia. E nem essas pessoas ali, elas escaparam de um breve momento ali das suas vidas, de ter assim uma dúvida sobre a ressurreição, de ter assim um momento onde elas foram confrontadas com a ideia da ressurreição. E aqui a palavra vai nos dizer que muitas delas, ou todos os discípulos, né, não creram, na verdade, nas primeiras notícias das mulheres, depois as segundas notícias que vieram, e até mesmo Tomé, mesmo com Jesus ali presente, ele ainda queria tocar em Jesus para ter certeza. Então você vê essa tensão onde essas pessoas próximas de Jesus, elas tinham uma certa dificuldade, né? Mas a gente também vai ver que quando elas creram, tudo mudou, né? A fé na ressurreição, ela começou o trabalho na vida deles, e os evangelhos, eles não vão nos mostrar a continuação, eles terminam ali com a ascensão de Jesus, os últimos dias de Jesus, mas o livro seguinte, em Atos de Apóstolos, nós vamos ver a tremenda transformação que aconteceu na vida desses homens. Pedro, que uns instantes anteriores, uns dias anteriores, estavam aqui negando a Jesus e tendo dificuldade de crer na ressurreição de Jesus, depois de ver Jesus, ele chega a pregar para uma multidão, onde a Bíblia nos diz que até 3.000 pessoas elas foram convertidas, passaram a crer em Jesus, foram salvas, né? E se você ver esses capítulos, você vai ver assim a eloquência de Pedro, e você vai pensar consigo mesmo assim, que transformação que esse homem teve, né? E esse é um exemplo da Bíblia. Nós temos aqui entre os irmãos vários exemplos do que o Senhor fez nas nossas vidas, de como Ele nos transformou e como a resposta
da ressurreição de Jesus, ela é viva nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas essa pergunta de o que a ressurreição tem a ver com, tem a ver com você, o que a ressurreição é para você, o que significa, ela é muito pertinente nos nossos dias de hoje. Nós sabemos que nós temos aí uma certa cristianismo cultural, né? Uma vertente aí cristã que parece com Cristo, parece com o cristão, mas na verdade ela tem o seu coração não pautado nessa realidade da ressurreição de Jesus. Eu estava até vendo esses dias uma entrevista, tem um ateu muito famoso lá no Reino Unido, eu não vou nem dar ibope pro cara, mas ele é muito famoso e ele estava dizendo que eles estavam discorrendo sobre o aumento do islamismo na Grã-Bretanha. E ele dizia que a Grã-Bretanha é um país cristão, que ele se considerava um cristão cultural. Então você vê que a barra está bem baixa, né, para ser um cristão cultural. Se até esse camarada se considera um cristão cultural, e ele dizia assim que o cristão cultural é aquele que aprecia as tradições, a estética, os valores éticos cristãos, mas não necessariamente acredita em Deus ou segue as doutrinas da fé. Isso pode incluir, por exemplo, celebrar feriados cristãos, apreciar a música cristã, ou até valorizar os ensinamentos morais cristãos, mas sem praticar ativamente a religião. Então esse cristianismo cultural, ele se faz assim bem relevante para nós como igreja, porque nós sabemos da verdadeira ressurreição de Jesus, nós sabemos o que é seguir a Cristo, nós temos uma vida transformada, e assim, quando a gente até vê assim, a pessoa, né, que se considera cristão, talvez eu cresci na igreja, eu conheço, né, eu ia lá para a minha igreja, para a minha missa, para o meu templo, e eu sei de Jesus, eu já sei da história de Jesus, eu sei que Ele ressuscitou, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas você sabe que, às vezes, por muitas vezes, a pessoa acaba não apresentando aquela transformação, apresentando assim evidências, né, que a gente vê de uma vida cristã. Então hoje eu tenho assim essa ideia maior que eu quero discorrer, que a verdadeira crença na ressurreição, ela transforma a maneira como vivemos. E nós como crentes precisamos ter a ideia de que Jesus ressuscitou e Ele vive. E nós precisamos ser lembrados, volta e meia, de que essa realidade, ela aconteceu. Não é só um fato histórico, não é só alguma coisa que nós podemos discorrer assim, de maneira mental, mas algo que nós podemos sentir e aplicar através das nossas vidas e ver a transformação em nossas vidas. Glória a Deus. E eu quero fazer essa discorrência aí em 2 pontos principais. A primeira é que a ressurreição, ela nos confronta. E a segunda é que a ressurreição exige uma resposta. A ressurreição ela nos confronta com a seguinte pergunta: nós verdadeiramente cremos nisso? Ou estamos vivendo como se Jesus ainda estivesse no túmulo? A partir dessa pergunta, a neutralidade é impossível. Ou você toma isso como verdade, e isso vai ser alguma coisa que vai transformar a sua vida, porque ela é uma verdade transformadora, ou você vai simplesmente ignorar, talvez botar de lado, e isso entra tudo na mesma categoria, né? Que na verdade você não está aceitando, né? As pessoas dizem que você pode aceitar, rejeitar, ou você pode ignorar, né? As pessoas agnósticas, elas gostam de dizer isso. Não, eu não tenho uma opinião a respeito, eu não sei se eu creio, eu não creio, eu ainda não tenho. Mas assim, em termos práticos, irmãos, vamos ser sinceros, a pessoa realmente está vivendo assim, como se não tivesse aceitado, né? Porque nós sabemos que a partir do momento que a verdade do Evangelho entra, que a ressurreição entra nas nossas cabeças e no nosso coração, nós vemos essa transformação. E não é uma transformação só intelectual, né? O Espírito Santo de Deus nos auxilia através dessa caminhada. É verdade. São muitos que ouvem de Jesus Cristo, mas assimilar a ressurreição, ela nos leva a viver de forma diferente. Então vamos lá aqui, discorrendo um pouco sobre o texto, né? Você vê no começo as mulheres, né? A Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, né? Vocês vão ver que elas compraram os óleos aromáticos e foram bem cedo. A Bíblia diz que elas foram bem cedo, né? Jesus morreu na sexta-feira, né? Foi crucificado na sexta-feira e ali ele morreu. E já era tarde. Então, pela tradição judaica,
quando uma pessoa morria, eles não mumificavam, mas eles passavam um óleo, né? Eles embalsamavam só com um óleo e enrolavam em panos e deixavam no túmulo. E isso precisava ser feito o mais rápido possível, né? Só que nessa situação, como já era tarde, elas não puderam fazer isso. No sábado, você sabe que os judeus, eles observam o sábado, então eles também não podiam fazer isso. Então você imagina aqui a situação dessas mulheres, né? Qual era o estado mental dessas mulheres se preparando para o domingo, né? Se preparando para o dia que elas poderiam fazer essa tarefa, né? Elas estavam, na verdade, nesse momento, focados na tarefa. A Bíblia nos diz, como é que eu sei disso? A Bíblia nos diz que elas saíram bem cedo, né? E elas saíram tão rápido, irmãos, que no caminho elas se perguntaram, quem é que vai remover a pedra? Então, assim, a gente sabe que elas estavam, assim, focadas naquilo, né? Focadas na tarefa. Mas a gente também sabe que o milagre já havia sido feito. Você vê assim as pessoas focadas nessa tarefa e o milagre já tinha sido feito. Você vê assim a aplicação disso nas nossas vidas, porque é uma coisa que a gente ainda faz nos dias de hoje, não é verdade? A gente sai das nossas casas, a gente tem assim uma tarefa, a gente tem um plano, a gente tem um projeto, mas na verdade o Senhor já fez o milagre lá na frente. O milagre já tinha sido feito. E a Bíblia não fala que elas saíram depressa, mas assim, é uma coisa que todos nós podemos assim relacionar, né? Eu principalmente, se eu tenho alguma reunião de manhã, logo de manhã que eu preciso fazer, eu saio de casa, quando eu chego no elevador, eu boto a mão no bolso, eu esqueci a carteira. Aí eu volto correndo, a Mayara pergunta, o que você esqueceu agora, né? Eu vou lá, pego minha carteira, saio correndo, desço no elevador, chego no carro, quando eu vou abrir a chave do carro, esqueci a chave. Tem que voltar lá de novo pela segunda vez. Verdade, irmão, vocês estão rindo, mas a minha esposa está aqui, pode testemunhar, isso já aconteceu. E são situações assim que, na hora que a gente tem uma tarefa a ser feita, alguma coisa premente que a gente tem que fazer, a gente acaba esquecendo de tudo, né? A gente acaba assim, entrando só na nossa mente e pensando só naquilo que a gente pode fazer, né? Mas você vê aqui a maravilha que é a ação de Deus nas nossas vidas, né? No que elas tinham um plano, no que elas tinham uma tarefa, em tudo aquilo que elas tinham preparado, na verdade foi para nada, foi inútil, né? Porque o Senhor já tinha feito um milagre, o plano mudou, né? E a outra coisa que é interessante ver através dessa palavra é que enquanto Jesus estava com as pessoas, né, enquanto Jesus estava com as mulheres, tudo estava bem, né? Tudo estava bem, até a Salomé que foi mencionada aqui. Quem era ela? Ela foi a mulher que perguntou a Jesus, assim, uns capítulos atrás, Jesus, quando você subir lá nos céus, você pode botar o meu filho no seu direito, o meu filho na sua esquerda? A preocupação dela, na verdade, né, com as coisas de Deus, né? E todos eles, assim, uma intimidade de poder, assim, gozar daquela presença do Senhor ali, e com preocupações totalmente diferentes, né? Mas quando Jesus sai, né, do enredo ali, quando Jesus, elas tiram os olhos de Jesus, aí o plano muda, aí a situação muda, aí o desespero bate, aí você vê essa angústia, né? E isso me leva a pensar em todas as vezes aonde nós vagamos o nosso pensamento de Jesus, onde nós tiramos o foco de Jesus e começamos a aplicar o nosso foco às coisas mundanas, às coisas que a gente precisa fazer do nosso dia a dia. E nós sabemos, irmãos, que a vida ela vai nos levando, né? A vida vai tomando, né? Eles dizem que se o diabo não puder te empurrar, ele vai ficar te ocupando, né? Ele vai começar a te deixar bem ocupado e pensando nas coisas que você precisa fazer. Mas em nome de Jesus, o Senhor, ele vive, ele ressuscitou, ele estava ali, elas puderam ver ao Senhor, assim como nós podemos também ver e sentir ao Senhor nos dias de hoje e ser transformados pela ação do Evangelho. A outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que enquanto elas estavam se preocupadas, né, o milagre já tinha acontecido, né? E me faz pensar nisso, que se elas soubessem o que a gente sabe, se elas tivessem a certeza de que o Senhor ressuscitou no domingo, como você acha que elas estariam nos dias anteriores? É óbvio
E o choque da crucificação ainda estaria presente na sexta-feira, que elas teriam dormido ainda num estado de choque, né? Eu quero aqui, né, a Bíblia não nos diz aqui exatamente, mas vamos assim, se a gente pudesse reescrever a história, a gente pudesse imaginar o que seria se essas mulheres vivessem os dias anteriores com a certeza que Jesus já estava ressurreto, né? Talvez no sábado elas estariam em antecipação, felizes, né? Pensando, amanhã eu vou ver Jesus, né? Amanhã o milagre vai acontecer. Amanhã o Senhor vai estar conosco novamente. E a gente sabe que a situação estaria totalmente mudada, né? Inclusive, assim, os economistas, ele tem até um termo para isso, que é descontar a taxa futura, né? Descontar a taxa de retorno. Eu não quero ficar muito técnico aqui na minha pregação, mas é a ideia de que os economistas dizem, ei, você quer se aposentar com 1 milhão? Então esse 1 milhão lá no futuro, esse resultado lá no futuro, ele significa esse investimento no presente. Então se você tiver 2.000 agora na sua mão, e você botar 800 todo mês, em 30 anos você vai ter 1 milhão. Vocês podem me checar isso, eu tenho certeza disso, tá? Mas, então, esses 2.000 na sua mão, esses investimentos, eles têm esse resultado de 2 milhões lá no futuro. Ou seja, você quer saber a bênção lá no futuro, você quer saber o resultado lá do futuro, então ele tem uma representação para você aqui no presente. Se as mulheres pudessem pegar aquela bênção do futuro, aquela certeza do futuro e trazer agora para o presente, elas poderiam viver uma vida diferente, sabendo que Cristo já ressuscitou, eu estou com essa bênção aqui prometida nas minhas mãos, e daqui para frente eu posso viver como se aquilo já tivesse acontecido. Crente, se você está salvo no Senhor Jesus, a promessa da salvação, a promessa maravilhosa do céu com Jesus já está lá na sua frente. Como é que você vai viver hoje, tendo posse dessa bênção lá no futuro? Traz essa bênção lá do futuro agora para o presente e vive daqui para frente como se essa bênção já estivesse na sua vida, como o Senhor já tivesse pago por isso, como se você já tivesse a salvação com você. E isso transforma. A ressurreição transforma. E ela transforma não somente por aquele ato da ressurreição, mas pela bênção maravilhosa do futuro que está agora disponível para você no presente. Então agora o crente ele pode viver na certeza de que não importa o que acontece com a economia, não acontece com assim a sua situação familiar e todos os nossos problemas do dia a dia. Nós sabemos que essa bênção ela muda a nossa perspectiva das coisas que nós vivemos aqui na terra. Glória a Deus. Paulo vai dizer assim que, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Jesus vai nos ensinar que quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. E essas certezas, elas não são certezas práticas, simplesmente que você vai ler e você vai conseguir absorver. Elas vêm por causa da maravilhosa salvação de Jesus que está no seu futuro, e a assimilação dessa bênção lhe faz transformar e viver essa vida transformada daqui para frente, para a glória de Jesus. Para terminar esse ponto, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Todas essas versículos vão corroborar para essa nossa ideia de que nós podemos hoje viver uma vida transformada, que a ressurreição ela nos confronta a perguntar o que é que aconteceu lá, se Jesus realmente ressuscitou. Mas a partir do momento que você toma esse passo de fé, e eu vou aqui discutir com você e pedir para você, pelo amor de Deus, tenha a consciência, Jesus ressuscitou e Ele pode transformar a sua vida para a honra e glória de Jesus. Terminando aqui, irmãos, o segundo ponto é que o Evangelho ele exige uma resposta, né? É muito difícil você assim ser criado num lar cristão e escutar as histórias de Jesus e não ter assim um momento onde você tem uma resposta para aquilo, né? A crença ela não é só uma intelectual, mas ela leva à transformação, né? Não foram somente as mulheres, mas também os discípulos que não creram, né? Ainda com Cristo no meio deles, né? Nós vemos o círculo mais próximo de Jesus com dificuldade de crer e professando, né? E nós temos esse mesmo problema através do cristianismo cultural de hoje em dia, né? Onde nós temos pessoas que professam a fé, mas não têm a vida transformada, né?
E nós temos uma ilustração muito clara disso na Bíblia, através da vida de Paulo, que era chamado Saulo, né? Em Atos 9, nós vamos descobrir um pouco mais assim da história de ressurreição dele. Eu quero ler só uns versículos rápidos para os irmãos. Mas nós sabemos da história de Saulo que ele era alguém muito intelectual, alguém muito assim influente naquele ramo, mas era também alguém que perseguia os cristãos, né? Que estava contra os discípulos de Jesus. E o versículo 9 de Atos vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, uma pessoa tomada, né, pela raiva e tomada, né, por ameaças, né, por sentimentos ruins, né? Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Ele já estava arquitetando o plano dele, né? Encontrando alguém, eu vou poder levar eles presos, né? Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a gente vai saber, né, irmãos, que daqui para frente tudo mudou para a vida dele, na maneira que ele teve esse encontro com Deus, né? E você vai ver que uma pessoa altamente religiosa, uma pessoa que seguia todos os preceitos, mas que precisou ter realmente um encontro verdadeiro com Jesus para apresentar uma vida transformada. E nessa manhã, essa discorrência sobre a ressurreição, ela nos faz pensar, nos faz refletir, e nos faz, mesmo aqueles que já têm Jesus como Salvador por um bom tempo, é bom lembrar, fazer uma reflexão, né? 2 Coríntios 13, 5 vai dizer assim, ó: examine-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. Aqui Paulo está falando para a igreja, nos dando uma instrução para nos examinar. E nessa manhã de Santa Ceia, o Senhor nos convida a nos examinar também. O que a ressurreição ela significa para nós, se nós estamos vivendo esse poder, essa realidade nas nossas vidas, e de que forma nós podemos abraçar cada vez mais o que o Senhor fez por nós, né? Aos crentes, nós precisamos continuamente estar assim renovando o nosso coração, reaquecendo a nossa fé, pedindo ao Senhor que nos dê mais força para seguir, né? Que Ele possa trazer aquela alegria da salvação e a glória futura para o nosso tempo de hoje. E aos que ainda estão conhecendo a Jesus, é importante que você saiba que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos pode te levantar a uma vida hoje, creia. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus é um fato histórico, é um fato maravilhoso e é um fato que transforma as vidas. Ela transformou a vida dos discípulos, transformou a vida de Saulo, e nós vemos de mais e mais testemunhos, e podemos pessoalmente testemunhar como é bom viver com Jesus, como é bom saber que Ele está conosco e que a glória do futuro ela pode estar viva conosco aqui no presente. Para terminar, eu quero atentar para um fato interessante, que a pedra ela foi rolada, ela não foi rolada para que Jesus pudesse sair. Ela foi ralada para o nosso benefício, para que nós possamos ver, para que nós possamos crer. Glória a Deus. Assim como aquelas mulheres que tiveram a oportunidade de estar ali e ver o anjo, e o anjo até mesmo atentou a elas esse fato. Ela falou: vejam aqui. Não foi algo assim que, né, o túmulo ainda estava fechado. A pedra ela foi rolada para o nosso benefício. E essa crença ela não pode ficar escondida, né? Ela demanda uma resposta de fé, uma resposta de obediência e de uma vida transformada.
A partir daquele momento, os discípulos, eles correram dali em resposta da fé, e eles puderam testemunhar, encontrar o Senhor e ter suas vidas transformadas. E aquele mesmo poder que estava lá com os discípulos é o poder que está aqui conosco nessa manhã. Para terminar, à medida como a gente vai agora partindo para a nossa ceia ao Senhor, eu convido os irmãos a refletir de que forma a ressurreição está te confrontando na sua vida no dia de hoje, e como você vai responder à ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor possa ficar com os irmãos. Uma boa manhã para os irmãos. Dou a palavra agora ao pastor, para a glória do Senhor. Obrigado. Glória a Deus. O pastor gosta de contar um testemunho, essa boa palavra para o nosso coração nessa manhã, que certa vez em uma das nossas congregações, na estação da Sé, ali no centro de São Paulo. Eu não sei se você conhece São Paulo, mas se você conhece São Paulo, ali tem o centro da cidade, onde fica o centro histórico da cidade de São Paulo. E ali na Sé, na nossa igreja, uma das igrejas melhores do Ministério do Belém, no sentido das pessoas que visitam, do tamanho de número de membros, até mesmo do poder aquisitivo dos irmãos que estavam lá. E você sabe que ali na região da Sé tem muito menino de rua, muita criança que vive na rua. E um dia o pastor estava no culto e chegou um menininho de chinelo de dedo, sem camiseta, e olhou para o pastor e falou: pastor, eu quero cantar um hino. E o pastor olhou para o menino e falou assim: meu Deus do céu, como é que eu deixo esse menino cantar? Como é que eu vou deixar esse menino cantar desse jeito? Né? Na igreja, no culto, domingo à noite. E ele falou: pastor, eu quero cantar um hino, deixa eu cantar um hino, pastor. E o pastor olhou para o menino e Deus encheu o coração do pastor de misericórdia e de graça por aquele rapaz. E o pastor subiu no púlpito e falou assim: irmãos, olha, vocês sabem como é que a gente faz aqui, mas esse menino pediu para mim cantar o hino e eu não tenho como não deixar, então ele vai cantar o hino. Jesus mandou deixar ele cantar o hino, eu falei: ele vai cantar o hino. E disse, aquele menino de shortinho pegou o microfone e começou a cantar: Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Olha, eu não tive que comer hoje, mas Jesus é tudo para mim. Olha, eu estou sem roupa. Ele é tudo para mim. Eu não tenho um sapato, mas Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É difícil, irmãos, quando a gente começa a ouvir o pregador falar e começa a se perguntar: será que eu não sou um crente cultural? Será que eu não sou um crente só pela cultura de que era normal no Brasil? E eu cresci em um lar cristão e minha mãe me levou para a igreja e minha mãe me forçava a ir para a escola dominical. Eu fiz 2, 3 cursos de teologia porque apareceu uma oportunidade. Será que eu não sou crente por causa disso? Será que eu não fui ensinado uma fé que de verdade mesmo, assim, quando a gente quebra assim, eu não creio. O Senhor nos convida hoje a olhar para a pessoa de Jesus pela perspectiva que aquelas mulheres não conseguiam ainda, de que na verdade já está tudo pronto, já está tudo preparado. Olha, aquilo que você está passando hoje, a circunstância da sua vida, ela não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Olha, o dia a dia da sua indisposição, com tantas coisas da sua vida, seus planos mirabolantes e estratégicos, como diria o Cebolinha, eles nem se podem comparar com a solução que Deus tem para você.
a entender, e às vezes eu peço para Deus: Senhor, aquilo que eu acho de fantástico em mim, por que o Senhor não coloca teu Espírito sobre isso? E aí sim isso vai ser uma coisa extraordinária. Porque eu e você temos a mania por diversas vezes de separar Jesus daquilo que a gente sabe fazer, não é verdade? Ah não, isso aqui eu sei fazer, eu não preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus naquilo que eu não sei fazer. Mas por que você não começa a experimentar Jesus em tudo? Por que você não começa a olhar para aquilo que você tem, mas perceber que Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Hoje é dia de nós entregarmos as torres da nossa alma para Jesus. Nessa Santa Ceia, desse domingo de ceia, esse penúltimo culto nosso, desse ambiente que Deus nos deu no último ano, perceber que na multiplicação dos nossos cuidados, tudo que nós precisamos é de Jesus. Eu conto esse último testemunho e termino aqui para me orar com você. Davi foi um grande salmista. Foi uma das pessoas que escreveu os mais belos hinos e poesias da Bíblia. E Davi era rei. Diz que quando ele foi entregar a oferta dele para a construção do templo, a oferta pessoal de Davi, ele entregou, se eu não me engano, acho que 500 talentos de ouro, 5.000 talentos de ouro. É uma quantia incalculável de dinheiro para a construção de um templo que ele não ia nem ver. Mas aí quando você ouvia Davi falar, falava assim: e aí Davi, como é que anda a vida de rei? Ele falava assim: olha, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não tenho outro bem na terra, outra posse na terra que seja melhor o fato de conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Olha, eu sou cercado de benefícios. Como diz o pastor, dizia o pastor Severino Pedro, eu não moro num país de primeiro mundo, eu moro no primeiro país do mundo. Olha, eu no meu bolso aqui tem dólar. Hoje no Brasil comprar as coisas tá fácil para mim. Mas é o seguinte, o bem mesmo da minha vida é que um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue por mim. Ele salvou a minha alma do inferno. E Ele tirou a pedra para que eu pudesse ver que isso é verdade. Ele removeu o obstáculo da nossa visão para que nós pudéssemos alcançar isso, é verdade. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela bondade do teu coração. E nessa manhã, Senhor, Pai, tão gloriosa, nós podemos, ó Senhor, Pai, ser constrangidos pelo teu Espírito Santo. Senhor, Pai, constrangidos, ó Senhor, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Constrangidos, ó Senhor, Pai, a derramar a nossa alma diante de Ti. Ah, Senhor, trabalha na nossa vida, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a crer, Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crer. Nos ajuda, Senhor, Pai, a olhar as coisas pela Sua perspectiva, pela Sua visão, Senhor. Tira as pedras da nossa incredulidade, Senhor. Tira os obstáculos, ó Senhor, Pai, da nossa fé diante de Ti. E nos ensina, Senhor, Pai, a olhar ao Senhor, Pai, da maneira que o Senhor, Pai, ensinou aos seus discípulos. Que a nossa preparação, que a nossa preparação se encontre, Senhor, Pai, com o Teu milagre. Que o nosso multiplicar, Senhor, Pai, de cuidado se encontre, Pai, com a Sua transformação de ambiente, Senhor. Eu fico pensando o que é que elas fizeram com as ervas depois que elas chegaram a encontrar o Senhor Jesus. O
que elas fizeram com óleo de unção, depois que elas chegaram e perceberam que nada daquilo era necessário, Senhor. Ah, Deus, nós entregamos os nossos recursos hoje como oferta diante de Ti, Senhor Pai, para que o Senhor nos mostre que o milagre está pronto para a glória do Teu nome. Senhor Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, é a unidade da nossa igreja nesse tempo de comunhão, e nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém e amém.